Olá, meu nome é Dorival Bonora Júnior. Eu vou falar hoje sobre a aula 1 da disciplina Elaboração e Análise de Projetos, que vai ser trabalhada no segundo semestre de 2021, junto ao curso de Economia das Faculdades Oswaldo Cruz. E eu lembro, então, que esse curso ele foi estabelecido em 4 aulas semanais. Nós vamos ter 10 aulas, onde aqui são apresentadas o chamado cronograma das aulas. Então, a primeira aula do dia 7 vai ter o conceito de projeto, algumas especificações, e a parte 1 de matemática financeira, predominando o diagrama fluxo de caixa. A segunda aula, a aula 2, vai falar sobre mensuração de demanda, ainda aspectos de projetos, e também a parte 2 de matemática financeira, que envolve amortização de empréstimos, rendas e utilização de planilhas eletrônicas, ou em microcomputador, ou então em planilhas do tipo calculadora financeira. A aula 3 vai ter como tema o chamado estudo de mercado, conceito de mercado futuro, bolsas, e a parte prática é a análise de investimentos. NPV quer dizer Net Present Value, valor presente líquido. A quarta aula, do dia 28 de agosto, vai falar sobre localização de empresas, os aspectos que precisam ser levados em consideração, e na análise de investimentos, na parte prática da aula, nós vamos ter o chamado método da taxa interna de retorno. Esse IRR é Internal Rate of Return, que a tradução é taxa interna de retorno. Para o mês seguinte, para o mês de agosto, nós temos essas aulas planejadas e depois, deixa eu ir para frente, setembro. Aula número 5. Diagrama fluxo de caixa, instrumentos básicos para avaliação de um investimento. E nós vamos ter aqui uma revisão para a primeira avaliação diagnóstica e, é claro, trabalhando nessa revisão com aspectos do tipo planilhas eletrônicas. A aula do dia 11 é uma aula que vai ter 10 questões, 10 perguntas sobre os assuntos analisados até então e a chamada avaliação diagnóstica. Na semana seguinte, após a apresentação dessa avaliação diagnóstica, chamada resolução comentada, nós vamos ter o aspecto que fala sobre avaliações de projeto, quanto à sua viabilidade também. E na parte 2, da parte prática da aula, nós vamos ter precificação de seguros de veículos. Também foi marcado para essa aula do dia 18 a entrega da atividade T1, que envolve planilhas eletrônicas do tipo microcomputador ou funções em calculadoras programáveis. A aula do dia 25 de agosto vai falar sobre avaliações de empresa, os critérios que são utilizados para isso, para precificação, e também nós vamos ter, na parte prática, seguros de imóveis, as consultas sobre as tabelas atuariais para essa modalidade. Em outubro, nós vamos ter, na aula do dia 2, um planejamento financeiro e a chamada estrutura de capital, não apenas capital de giro, mas o capital como um todo. E a parte prática é a precificação de seguros de vida, utilizando as tabelas atuariais. A aula do dia 9 de outubro fala sobre avaliações de projeto quanto às suas viabilidades. E na segunda parte da aula, os testes de hipótese para a média amostral. Aqui nós vamos ter testes de hipótese utilizando a tabela normal para amostras maiores do que maior ou igual a 30 e a chamada tabela T de Student para amostras menores do que 30. A aula do dia 16 de outubro fala sobre planejamento financeiro e estrutura de capital. E aqui nós vamos ter, nesse planejamento financeiro, algumas interpretações de tabelas e balanços. E a parte final aqui da aula é sobre rendas vitalícias como produtos em previdência privada. A aula do dia 23 de outubro vai falar sobre as avaliações de riscos,
os relatórios de sensibilidades, as recomendações que são feitas para a gerência sobre o projeto que está sendo analisado. Uma revisão para a prova final e depois a chamada prova final, a parte que estabelece o calendário escolar. Indo para o começo, então, aqui da aula 1, nós temos o que vai ser estudado ao longo desse semestre, né, que é fazer toda uma análise e avaliar um projeto de investimentos, as duas referências básicas que foram colocadas nesse nosso curso. Aqui o critério de avaliação, a composição de 3 notas semestrais, uma prova ao final do semestre, uma avaliação intermediária ou diagnóstica que é feita no começo de setembro, e uma nota de 30% que é composta por 3 coisas. Exercícios mensais, a média de exercícios mensais, então nós vamos ter agosto, setembro e outubro, 3 exercícios, que vai compor uma nota. Temos o trabalho T1, que envolve planilhas eletrônicas, 2 exercícios de calculadoras programáveis, outros 2 em planilhas que envolve, por exemplo, o Excel. Esses são exercícios que são sorteados logo na primeira aula de agosto, então não há repetição para todos os grupos envolvidos na sala de aula. E a parte T2, o último trabalho em grupo, que vai ter a sua entrega em outubro, ele tem 2 partes. Uma parte que envolve o seguro dividido em grupo, de uma empresa a partir da tabela praticada de salários e o lançamento de um projeto novo. Tudo isso, então, é a chamada estrutura do curso. Nós vamos ter os aspectos teóricos ainda nessa primeira aula de agosto e a parte prática que envolve matemática financeira 1. Então, os aspectos teóricos aí na estrutura aí de um projeto, nós vamos ter conceito de um projeto, a chamada importância quanto à viabilidade para a empresa e as atividades que a gente fala de implementação de início, desenvolvimento meio ou fim. Aqui o conceito de um projeto sob o ponto de vista de um investimento, de uma oportunidade de um novo negócio. O que eu coloquei? Uma empresa de cobertores e Presidente Prudente, uma empresa de máquina de gelo no Alasca, e é claro que se a gente invertesse, colocasse uma empresa de cobertores no Alasca e uma empresa de máquina de gelo em Presidente Prudente, que é uma região de São Paulo com temperaturas elevadas, aí ficaria mais compatível, digamos assim, essas eventuais oportunidades. Quanto ao projeto em si de uma empresa, aqui a gente colocou algumas especificações em termos de faturamento anual. Até R$60 mil nós temos um microempresário individual, chamado MEI. Um faturamento anual entre 60 mil e 360 mil, nós vamos ter uma microempresa. Um faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões, nós vamos ter uma empresa de pequeno porte. E aqui também a chamada opção tributária, que precisa ser seguida. Então, um microempresário individual, ele acaba utilizando apenas o Nacional Simples. Agora, a partir da microempresa, ele pode também utilizar o lucro real presumido. E uma empresa aí já de médio ou grande porte, com faturamento anual acima de 4,8 milhões, ela pode também ser uma sociedade limitada, um faturamento anterior, ou então uma SA. Para estabelecer uma empresa numa dessas categorias, é preciso que se tenha, então, um CNPJ, precisa ter um alvará de funcionamento para aí se implementar o projeto. Conceitos. Projeto de investimento. A gente precisa ter uma ideia e nessa ideia, que é uma nova oportunidade de investimento de mercado, fazer uma estimativa, um registro de todas as despesas e custos da implementação daquele negócio. E na segunda parte, chamada recomendação, dizer para a gerência, para a administração, se o negócio deve ou não ser aceito
em cima, claro, de uma agenda econômica. Quanto à importância dos projetos de investimentos de uma empresa, nós vamos ter o valor do projeto em si, que vai constituir uma oportunidade nova ou ajuste do negócio, o chamado lucro econômico, porque toda empresa acaba objetivando um lucro. Esse valor presente em líquido é uma técnica de análise de investimentos que vai ser estudada para se ter ou não a viabilidade do negócio. Se o negócio apresentar um valor presente líquido maior do que zero, o negócio deve ser aceito. As taxas esperadas desse projeto, uma taxa, por exemplo, é a taxa interna de retorno, que também acaba referendando a recomendação ou não do projeto, taxa interna de retorno. Nós temos ainda taxas de processo que indicam índice de lucratividade. E esses índices de lucratividade acabam também fazendo uma indicação sobre a viabilidade ou não do negócio. E as chamadas incertezas do projeto, porque a gente acaba trabalhando com estimativas que vão acontecer no futuro, elas precisam ser trabalhadas, essas incertezas, estabelecendo cenários, e nesses cenários a gente vai fazer relatórios de sensibilidade para se ter um cenário pessimista, um cenário otimista, e tudo levando em consideração, então, estimativas, números, para que o Conselho de Administração recomende ou não o projeto. Essas incertezas vão ser estudadas nas aulas 8 e 9 aqui do nosso curso. Uma pequena medida sobre valor de projeto, a gente estabeleceu aqui por essa formulinha que aparece aqui em vermelho, esse quociente, retorno do negócio dividido por 1 mais uma taxa. Aqui é um exemplo com números. Investimento de R$5.000, que após um ano vai gerar um retorno de R$6.500, e a gente quer avaliar esse projeto com um nível de risco que remunera o capital com essa taxa, 20% ao ano. Essa estimativa, então, de 20% ao ano, 20% é 20 sobre 100, é 0,2, somado com 1 dá 1,2. Acaba me gerando esse número aqui como sendo o número do projeto. A gente observa aqui esse número, R$ 5.416,67, é acima dos R$5.000. E essa diferença, o valor do projeto menos o investimento inicial, é o ativo que é criado ou medido na chamada decisão do projeto. E essa taxa usada, ela pode ser chamada, por exemplo, de taxa de atratividade, taxa de mercado, e ela comumente é chamada de custo de oportunidade. Ainda refletindo sobre essa formulinha, nós temos aqui um projeto, eu não sei qual é o investimento inicial aqui, eu tenho o retorno. E eu quero saber qual é o retorno mínimo para a chamada aceitação desse projeto, para agora um outro custo de oportunidade, um mais 20% e agora 12% ao ano. Fiz as colocações junto à formulinha, o chamado retorno era dado, era 10.000, a taxa do projeto agora é 12%, 12% é 12 sobre 6, 0,12, e gerou esse número. Esse é o número que significa, então, que, aplicando esse valor, nós vamos ter esse retorno para essa taxa ou esse custo de oportunidade. Ainda analisando os números, né? Então, esse valor acaba gerando esses R$10.000, não gerando nenhum ativo, nenhum ganho chamado financeiro. Se eu investir um valor menor, aí eu vou ter um ativo abaixo, não recomendando o valor, e se eu tiver um investimento inicial acima daquele patamar estabelecido, aí o projeto pode ser recomendado. Então, esse projeto aqui, para R$9.000, ele será recomendado. Esse projeto de R$8.000 aqui, ele, ao investidor, não será recomendado. Aqui seria
não será recomendável. Projetos, atividades, início, meio e fim. Início é a chamada prospecção do projeto, fazer todo o levantamento dele, a chamada origem, as avaliações estratégicas, calcular todo o investimento inicial, colocar todos os números na mesa, preparar os relatórios de investimento e as chamadas recomendações. Aqui são fases, fase 1, 2 e 3. Ainda dentro dos projetos de investimentos, nós temos na sequência agora o passo 4, que já está acima daqueles anteriores indicados. Então, o passo 4 seria analisar as estratégias desse investimento, possibilidades ou não. Passo número 5, examinar essas estimativas utilizando, por exemplo, a técnica, o método do valor presente líquido. O passo número 6 é fazer um ajuste de eventuais erros cometidos no chamado viés dessa análise e formular uma recomendação para o investimento proposto. Então, essa fase número 6 é aquela fase que a gente fica avaliando os riscos e propondo alguns ajustes aos processos. É nessa fase 6 ou na fase 7 da decisão é que a gente acaba implementando os chamados cenários do projeto, os relatórios de sensibilidade que vão ser apresentados entre as aulas 8 e 9. O passo 7 é tomar a decisão do projeto e o passo 8, né, buscando a decisão gerencial final e apresentando-a ao Conselho de Administração. Então, aqui, nós temos conceitos. A ideia não é ficar memorizando, e sim apresentando ao longo das aulas esse conceito. Tudo isso é feito, então, na chamada primeira parte, parte 1 da aula. A parte 2 é uma parte que vai fazer uma recomendação agora de aplicações. Eu lembro que essa aula de matemática financeira, ela já está no YouTube, com esse link aqui. E ela traz exercícios resolvidos não apenas que envolvem diagramas fluxos de caixa, mas também problemas que envolvem, por exemplo, especificações da calculadora HP12C. Nesse primeiro exemplo, é para avaliar o chamado número de dias de uma aplicação, como que isso é feito na calculadora, a chamada resolução matemática, depois a apresentação de diagramas fluxo de caixa, tendo conjunto de valores, entradas e saídas de capitais colocados ao longo do tempo, não precisa ser necessariamente em dias, isso pode ser em meses, outra periodicidade ou anos, fórmula para descontos ou antecipação de títulos bancários. Então, aqui nós temos uma parte que é a chamada parte inicial de matemática financeira. Títulos bancários, valor antecipado, valor de desconto praticado, capitalização simples, capitalização composta. Depois, ainda diagramas fluxo de caixa, envolvendo agora desconto comercial, desconto racional. Toda essa parte de aplicação envolve resoluções, por exemplo, que envolve planilhas eletrônicas. Então, eu tenho esses exemplos, esses exercícios resolvidos já numa aula de matemática financeira, pressupõe que o aluno, quando esteja fazendo esse curso, ele já saiba lidar com essas formulações. Aqui já envolve também um pouco de capitalização composta. Então, tem a capitalização simples, composta. Tem os outros tipos de capitalizações aqui também colocados, como a capitalização contínua ou mista. São poucos os produtos no mercado que usam essas capitalizações, mas aqui foram colocadas a chamada resolução matemática, resolução via planilha ou via calculadora, fazendo um comparativo. Tudo isso envolvendo conceitos para diagramas, né? A ideia é mostrar esses aspectos
alguns problemas que envolvem mercados, como cálculo de juros, juros compostos. Aqui, um exercício que envolve planilhas eletrônicas, quando a gente faz um ajuste através de uma tabela de pontos por uma função, por exemplo, uma função polinomial, nós estamos estabelecendo um critério que é muito interessante para se usar para valores que estejam dentro daquele período compreendido. Então, por exemplo, se a gente tem 1º de janeiro, 1º de fevereiro, fazer uma estimativa no dia 15 de janeiro seria entre o valor 1 e o valor 2 da tabela. Então, seria usar aqui um x igual a 1,5 para estabelecer qual é o índice que a gente acaba encontrando utilizando, por exemplo, uma interpolação. Nesse problema aqui foi feita uma extrapolação. E nessa extrapolação existem aspectos que às vezes não é indicado. Além desses problemas de interpolação ou extrapolação, a gente tem também algumas, digamos assim, aplicações estatísticas, algumas formulinhas que são interessantes para a gente, desvio padrão, coeficiente de variação, que é apresentado aqui nesse exercício, e o conceito de média móvel, que é uma das funções que aparece lá na chamada análise do ajuste através de uma tabela de pontos. E aqui tem o que é a média móvel, o que é criar essa reta que acaba sendo montada a partir dessas duas submédias que são estabelecidas aqui a partir dessa tabela. Isso eu já comentei, né, que é sobre o cronograma das aulas apresentadas. Como que eu faço isso? Esqueci como que eu faço.